João, e aí vem a pergunta que não quer calar. Por que é que falta tanta água em tantas comunidades aqui, né? Principalmente da zona urbana, Terra do Sul, José e Maria, São Gonçalo, todo mundo reclamando sobre a falta de água, Fernando Idalino, Henrique Leite. O que é que acontece? Quando é que a Compesa vai resolver esse problema? Então, gente, estamos de volta com mais uma edição do Coletivo em Diálogo, conversando com vocês sobre políticas públicas aqui do município de Petrolina. E hoje vamos conversar com um representante de uma das mais importantes empresas de prestação de serviço aqui de Pernambuco e, consequentemente, do município de Petrolina. Vamos conversar com João Rafael Queiroz, gerente regional da Companhia Pernambucana de Saneamento, a Compesa. A Compesa, por sinal, ao mesmo tempo que tem essa grande prestação de serviço, é uma empresa também campeã em diversas reclamações e por isso a gente está aqui nesse bate-papo hoje, nesse coletivo, para dirimir um pouco sobre as dúvidas, esclarecer para a população sobre quais são os projetos da Compesa para a superação dessa problemática. João, primeiro agradecer a tua atenção, a disponibilidade para conversar conosco. Ok, eu que agradeço aqui a presença, na verdade, o convite para que a gente possa participar desse diálogo. Acho que é bem importante para que a gente possa colocar a população a par do que está acontecendo. Primeiro, falando sobre a empresa campeã de reclamações. Sim. Nós temos aqui 93 mil clientes e aí uma percentual de 4 pessoas, em média, 4 pessoas por cada cliente que a gente tem atendido pela Compesa. Então a gente tem por volta aí de 90 vezes 4 clientes aqui dentro de Petrolina. Então isso já coloca a gente como uma das empresas maiores, que tem mais clientes aqui dentro da cidade, perdendo só para a CELP. Por isso a grande quantidade de reclamações. Falando também sobre ao longo do tempo, o que a gente que deixou de ser investido realmente, de fato, como infraestrutura para que a gente pudesse operar. A Compesa é uma empresa que ela opera o sistema de esgotamento sanitário, o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário. E por muito tempo a gente teve empreendimentos e mais empreendimentos lançados dentro da cidade sem a infraestrutura devida. Então, se não existe infraestrutura devida, é impossível operar de forma a contento os sistemas para que a gente possa ter um bom atendimento à população. Então, existem ainda várias manchas dentro de Petrolina que a gente não atende ainda, que a gente precisa investir para que possa colher esses frutos do investimento e aí atender bem a população. Agora explica para a gente, compreendendo aí esse volume de demandas, né, pelo que você está colocando, são muitas demandas, no geral nem sempre planejadas, interferindo sobre a gestão da Compesa. Mas explica para a gente o que é a Compesa em termos de capital. A gente sabe que é uma empresa estadual, né? Há uma exclusividade da gestão por parte do governo do estado, existe participação privada? Explica para a gente um pouco isso. Olha, a Compesa é uma empresa de economia mista. Ela tem aí ações para o mercado, mas basicamente 99% das ações pertencem ao governo do estado. Então, o nosso sócio majoritário é o governo do estado, mas a gente responde como empresa privada. Inclusive a participação de licitações, de concessões, para que a gente possa operar. A gente opera quase 172 ou 173 municípios dentro do estado de Pernambuco e a gente está lançando aí novos, na verdade, estudos e também negociações com outras prefeituras para que a gente possa fechar mais cidades. A intenção nossa é levar água para todos os municípios de forma acessível. A gente participar de todo o estado é importante para que a gente possa atender os municípios que sejam superavitários e os municípios que sejam deficitários. E a gente levar água para todos de uma forma acessível, para que a população possa pagar. Agora, quando você pega essa relação da Compesa dentro dos municípios, existe sempre uma dúvida sobre o que é competência da Compesa, o que compete ao município, aí no caso de Petrolina,
né? Existe uma querela que chega ao ambiente político, muitas vezes dificultando tanto a atividade da Compesa, mas também o avanço aí de políticas públicas do próprio município. Explica para a gente o que é que compete de fato à Compesa, se tratando aqui do município de Petrolina. Olha, o que compete à Compesa é operar os sistemas em funcionamento. Por exemplo, a gente tem na zona norte da cidade, a gente tem na zona leste, sistemas de esgotamento sanitário que não foram concluídos e que os loteamentos, os empreendimentos foram, na verdade, aprovados para serem operados, como, por exemplo, o esgotamento sanitário, através de fossa séptica. E aí a população não poderia se interligar às obras que foram iniciadas e não foram concluídas. O esgoto não tem para onde ir, então ele vai dar retorno e acaba causando diversos problemas. Ou ele dá retorno para dentro das casas, ou ele dá retorno para o meio da rua, para os canais de águas naturais. Então esses sistemas, eles não são operados pela Compesa. E é aí onde a gente tem o maior número de reclamações. Porque em sistemas que são operados pela Compesa, a gente consegue fazer a desobstrução do esgoto, retirar o lixo que não deveria estar na tubulação, mas que porventura entrou ou por problema no sistema, ou mesmo pela própria população que joga muitas vezes o lixo dentro da rede coletora, e desobstruir. O esgoto segue o caminho correto, que é a coleta e tratamento de esgoto, para depois ser lançado nos canais de águas naturais, nos rios, que a gente chama de corpo receptor. Mas nesses outros pontos, o esgoto simplesmente não tem destinação. Ou ele está acumulado na tubulação, ou ele está sendo jogado no meio da rua, ou ele está sendo jogado para os canais de águas naturais. O que você está dizendo é que o sistema de esgotamento ele é de responsabilidade da prefeitura? Não. O que eu estou dizendo é que foram aprovados empreendimentos para serem operados com fossas sépticas. Certo. Então, digamos que eu compro um terreno onde não exista esgotamento sanitário, em que aquele loteamento ele foi aprovado para ser operado por fossa séptica. Sim. Então, a responsabilidade de fazer o armazenamento do esgoto e posterior limpeza da sua fossa séptica é do próprio morador, e não da prefeitura e não da Compesa. O grande problema é que tivemos grandes obras que foram executadas na zona norte, que foram executadas na zona oeste da cidade. Temos bairros na área meio que oeste central, como o bairro São Gonçalo, e essas obras não foram concluídas. E aí a população se interligou a essa rede. Quem mora na parte mais alta é bom, porque o esgoto entra na rede coletora de esgoto e vai desaguar na parte mais baixa. Mas para quem mora na parte baixa, tem todo um transtorno de ter o esgoto na sua porta, de ter o esgoto sendo lançado nos canais naturais. Então, o grande erro foi a interligação da população na rede coletora. Vamos pegar o caso aqui da Zona Norte, você está comentando, Dom Avelar, né, São Joaquim, Terras do Sul, São Jorge, Mandacaru, toda aquela região, Santa Luzia. Qual é o histórico? Por que não saiu o saneamento? Né? Já demanda ali quase 20 anos, né, em algumas comunidades, e não tem o saneamento. Houve ali uma intervenção da prefeitura, a Compesa não consegue mais recompor o sistema. O que é que acontece de fato ali? Olha, é importante falar sobre essa obra da bacia do Dom Avelar, sim, que engloba vários bairros, desde os Terras do Sul até o Padre Cícero, digamos assim, Vila Débora, Santa Luzia, São Joaquim, São Jorge, estão inseridos na bacia de esgotamento sanitário chamada Dom Avelar. Não é só o bairro Dom Avelar. E essa obra não foi concluída. Ela teve várias etapas. Primeiro, iniciou pela implantação de rede coletora de esgoto, e essa obra teve uma descontinuidade. Parou-se a obra por problemas contratuais diversos, e depois de anos, essa obra foi retomada para concluir as elevatórias de esgoto e as estações de tratamento de esgoto. E a responsabilidade de quem aí, no caso? Essa obra foi uma obra executada pela prefeitura, não foi uma obra executada pela Compesa. E que ficou pela metade. E que ficou pela metade, e depois foi concluída a segunda parte. Porém, uma rede coletora de esgoto, uma obra de rede coletora de esgoto, ela precisa ter continuidade. Ela é uma obra que se degrada rapidamente. Então, se você implanta uma rede coletora de esgoto e não faz a devida manutenção, ela vai obstruir. A própria população acabou quebrando esses sistemas, porque a rede jogava esgoto na rede coletora, ele dava retorno, então a população ia lá e quebrava o fundo do poço de visita para que o esgoto pudesse infiltrar no solo. Então, essa rede ela precisa ser totalmente refeita. E, recentemente, com a nova gestão
do governo municipal, houve uma preocupação da gente tentar recuperar o que existia. Então, desde o começo do ano, que a gente vem executando obras na Bacia do Dom Avelar, para ser mais preciso, na Avenida do Petróleo, na Avenida 3, Avenida dos Minérios, Avenida dos Sentimentos, Rua da Caridade, Rua da Oração. Então, todas essas ruas a gente passou com obras, está executando, porém o sistema ainda não está 100%. A gente está concluindo toda a limpeza desse coletor, que é um coletor secundário, que se interliga a um coletor principal, que vai pela Avenida da Redenção até o bairro Santa Luzia, entra pela Avenida Principal de Santa Luzia e finaliza no início do Terras do Sul. Esse coletor principal ele foi todo limpo. A gente está agora limpando o coletor secundário, que é o segundo maior coletor que a gente tem, que passa por todas essas ruas, Rua da Caridade, Avenida dos Sentimentos, Rua da Argila, Avenida dos Minérios, e vai parar na Avenida 3, para que a população possa se interligar. Quando a gente finalizar isso, a gente vai sinalizar a população através de carta, comunicando que a população pode se interligar nessa rede de coletor de esgoto, e aí sim ela está em funcionamento. Mas é importante, continuando, na verdade, o raciocínio, essa rede ela não era para ser interligada ao sistema de esgotamento sanitário das casas, porque ela não tem para onde ir. Ela está saindo do ponto alto, muitas vezes aflorando no meio da rua, ou mesmo jogando o esgoto nos canais de águas naturais. Então, isso poluindo o meio ambiente, isso não deveria ter sido feito, não deveria ter sido autorizado a população a se interligar nesse sistema. Então, até onde eu entendi aqui, houve uma obra mal feita das gestões anteriores, gestões municipais. Isso acabou, de alguma maneira, dificultando a operacionalização da Compesa, e agora, na atualidade, você tem uma recomposição desse sistema que, pelo que você fala, já está defasado, né? É um arranjo que vai se fazer, quando, na verdade, deveria ser construído um novo sistema de saneamento. O que a gente está fazendo, e é importante que se diga, a gente não cobra o sistema de esgotamento sanitário, a gente não opera de fato, a gente está tentando colocar em funcionamento o que existe pronto lá, mas em paralelo a isso, a gente tem um projeto para recuperação e expansão dessa rede. Se a gente andar pelo bairro, a gente verifica que tem ruas que tem rede coletora, tem outras ruas que não tem ruas que tem o condominial, que é aquele de calçada que coleta o esgoto das casas de um lado, não tem do outro, ou tem dos dois lados, mas as casas não têm interligação. Então, é preciso fazer toda uma recuperação. O que a gente está fazendo nesse meio termo, enquanto a gente não consegue o recurso, enquanto a gente não aprova o projeto e executa a licitação, é tentar colocar em operação o sistema que existe lá e retirar da rua o esgoto que hoje corre a céu aberto. Essa é uma tentativa que a gente está fazendo, já conseguimos avançar bastante, mas ainda temos o coletor secundário para ser concluído. E qual é a promessa de recursos? Quando é que a população pode dizer assim, olha, a gente vai ter aqui uma presença efetiva dessa obra? A gente tem para a Bacia do Dom Avelar e Antônio Casimiro projetos em torno de 38 milhões de reais para a recuperação dessas duas redes, recuperação e expansão. A gente já tem iniciativas por parte da Compesa para iniciar a parte de recuperação já em 2018, no primeiro semestre de 2018, e aí recuperar a rede coletora do bairro Antônio Casimiro e parte do bairro do Avelar, para que a gente possa colocar em funcionamento e retirar o esgoto das obras. Antes disso, a gente já fez alguma antecipação, como eu falei aqui anteriormente, e alguns coletores já estão funcionando e funcionando bem, como o da Avenida da Redenção, que é todo o coletor principal, e parte do coletor secundário que margeia ali os bairros Padre Cícero e Dom Avelar. Terras do Sul vai de alguma maneira ser beneficiada por esse sistema. Exatamente. O Terras do Sul tem parte do seu esgoto sendo lançado no coletor principal, na divisa com Santa Luzia, na avenida principal, e parte do seu esgoto desaguando lá no São Joaquim. Esse ainda não está sendo coletado. A gente está finalizando a limpeza do coletor secundário para que essa parte do Terras do Sul possa sim ser direcionada às estações de tratamento de esgoto. João, um outro problema que ficou bastante divulgado é o problema do Henrique Leite. Henrique Leite, Rio Jordão, Vila Vitória, Fernando Idalino, toda aquela região,
Henrique Leite vivenciou aí, foi contemplado com saneamento, né, com uma estrutura de saneamento via governo federal, né, Codevasf, mas o que se tem de notícia é de que todo o sistema que foi implantado ficou abandonado porque a Compesa percebeu lá que não havia compatibilidade, né, para a operacionalização. Ou seja, você tem milhões aí, fala-se de 60 milhões que foram, de certa forma, desperdiçados. O que é que a Compesa fala sobre esse projeto? O que é que se tem de previsão para a retomada dessa situação? Primeiramente, a gente não chegou nem a receber. O Henrique Leite não funciona e não foi repassado para a Compesa. Essa história do investimento é real. É real. Que houve esse investimento, de que existe a tubulação, os canos estão embaixo do chão. Exatamente. A execução de obras de saneamento, elas são de grande complexidade. E é importante ter a expertise de se operar e se empregar bem os recursos. Então, a obra de esgoto, e a gente trabalha muito com isso, mesmo assim a gente ainda sofre com as nossas obras para colocá-las em funcionamento, mas a gente tem um grande know-how, digamos assim, de execução de obras. E a gente precisa, a obra de esgotamento sanitário precisa ser feita por etapas úteis. O esgoto ele vai para onde? Para a estação de tratamento. Então não adianta fazer implantação de rede coletora se ele não tem destinação final. Então o primeiro passo em uma obra de esgotamento sanitário é executar os projetos das estações elevatórias e das estações de tratamento. Foi o contrário que foi feito no Henrique Leite, foi o contrário que foi feito no Nova Avelar, na Bacia do Nova Avelar, no Antônio Casimiro, que foi começado primeiro pela rede de distribuição. E no primeiro problema contratual que foi reincidido o contrato, eu tenho rede coletora de esgoto que não leva para lugar nenhum e a população utilizando essa rede, degradando essa rede. Então, por isso que, como nos outros bairros, o Henrique Leite também não foi para frente. A gente precisa que as obras comecem de trás para frente. Onde o esgoto vai parar, onde ele vai ser tratado, é para ser construído primeiro, em seguida os emissários, as estações elevatórias de esgoto, e aí sim, com esse sistema pronto, a gente iniciar a implantação da rede coletora de esgoto nas ruas, porque aí a população vai se interligando, isso é natural. Você vê uma rede coletora passando na sua frente, você vai se interligar, a população vai se interligar, se não tiver a comunicação bem feita. E aí ele vai se interligar, o esgoto não tem para onde ir, daqui a pouco ele vai estourar na casa de alguém por ter aquele esgoto extravasando na sua porta por sua vez, vai obstruir o poço de visita com concreto, com areia, ou quebrar o fundo do poço de visita, e aí ele vai começar a degradar toda a obra. Quando você já tem um sistema final pronto, e aquele esgoto está sendo coletado e destinado à estação de tratamento de esgoto, isso não acontece. E é preciso também que seja feita a manutenção da rede. Então, no Henrique Leite eu não posso precisar dados, porque não foram obras executadas pela Compesa, a gente não sabe valores, a gente não sabe... se celebrou nenhum contrato efetivo. Não, e a gente não sequer a gente foi notificado para receber esse sistema. Ele simplesmente não foi concluído. E hoje a população utiliza, de certa forma, inadequada, porque aí o esgoto ele vai estar sendo destinado para os canais de águas naturais, para as lagoas, aquela lagoa que existe na estrada do Jatobá ali, era uma lagoa de águas, era para ser uma lagoa de águas naturais, que hoje recebe esgoto daqueles bairros. Considerando que a Compesa tem a responsabilidade pelo saneamento, o que é que se tem de previsão para esses bairros? Henrique Leite, Rio Jordão, Vila Vitória, esses bairros aqui? Na verdade, a gente tem a responsabilidade por operar sistemas de esgotamento sanitário e sistemas de abastecimento de água. Se não existe, é preciso que se façam investimentos. E para isso, a gente tem o plano de metas, que foi celebrado o primeiro aditivo lá em 2007. Naquele aditivo que foi celebrado juntamente com o prefeito Adaci Amorim, previa que a Compesa investisse 114 ou 117 milhões de reais ao longo de 30 anos para realizar a implantação de sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotamento sanitário. A gente investiu em 170 milhões aproximadamente. Então, eram 114 em quanto 117, tempo? Em 30 anos. Em 30 anos, 114. A gente fez 170 em 9 anos. A gente fez bem mais e muito menos. Mas não conseguiu
concluir todos os sistemas. Quer dizer, aquele pensamento, aquele plano de metas, ele precisa ser repactuado e se fazer um novo plano de metas, um novo programa de investimentos, que aí vai vir investimentos por parte do governo municipal, por parte da Compesa, para que a gente possa realmente universalizar os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, isso já está sendo conversado entre a diretoria da Compesa e a Prefeitura Municipal de Petrolina, onde a gente tem uma previsão de universalização do sistema de esgotamento sanitário nos próximos 10 anos. E aí muita gente vai perguntar, rapaz, só daqui a 10 anos a gente vai conseguir a universalização de serviços? Infelizmente, essas obras, esses investimentos, esses projetos não foram pensados para trás. E se leva tempo para que a gente possa executar as obras, executar os projetos, planejar, realizar os projetos e depois executar esses projetos através das obras e aí sim fazer a universalização. Então, esse tempo é um tempo razoável para que a gente possa conseguir recursos e aplicar dentro dessas obras, tendo em vista que obras de saneamento são obras bastante caras. Sim. E aí vem, dentro dessa questão, uma grande preocupação de algumas pessoas sobre até que ponto o esgoto do município, já que se fala de empreendimentos irregulares que nós temos, até que ponto o esgoto do município está chegando até o Rio São Francisco. Nós temos hoje vários canais, por exemplo, canais que cortam ali o bairro João de Deus, Coati, passa ali pelo Cosme Damião, São Gonçalo, Coab Maçangana, inclusive aquela lagoa, né, de estabilização da Coab Maçangana foi motivo aí de muita discussão, porque tinha água jorrando, lá esgoto jorrando, e algumas pessoas acusando a Compesa de que não estava acompanhando devidamente, né, o encaminhamento daquele esgoto. E aí, claro, a acusação de que pudesse estar chegando ao Rio São Francisco. Afinal, João, a Compesa tem vulnerabilidade a ponto de chegar esgoto ao Rio São Francisco? Olha, os sistemas operados pela Compesa, e é importante a gente falar da obra de ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Petrolina, que custou quase 65 milhões de reais, ele prevê a desativação das lagoas de estabilização. Foram desativadas já Porto Fluvial, foram desativadas Coab e Maçangano, e aí veio aquela questão do pessoal dizendo que a Compesa não estava realizando o devido tratamento. Na verdade, o esgoto que chegava à estação elevatória está sendo direcionado para a nova estação de tratamento que fica localizada na Pedra do Bode. A gente chama de Estação de Tratamento de Esgoto Centro, que fica localizada na Pedra do Bode, ali na estrada do Jatobá. Então, são série de lagoas que foram desativadas, como Rio Corrente, Porto Fluvial, Coab, Maçangano. Todas essas lagoas foram desativadas para que o esgoto fosse direcionado, e está sendo direcionado, para a Estação de Tratamento de Esgoto Centro, que é uma das mais modernas do Brasil, onde a gente consegue níveis de remoção de matéria orgânica bem elevados, chegando a quase a mais de 95% de remoção de matéria orgânica, o que passa aí da legislação, né? A legislação ela permite, tem os seus padrões de lançamento de efluentes nos canais de águas naturais, e essa estação de tratamento ela consegue tratar bem acima do que essa legislação hoje vigente exige que as empresas de saneamento façam para que possa ter esse efluente lançado nos canais. Então, essas lagoas estão sendo desativadas. O esgoto que é coletado pela Compesa, ele é totalmente destinado às estações de tratamento e tratado. Agora, nós temos diversas áreas que a gente costuma chamar de manchas em Petrolina, que são áreas, loteamentos, empreendimentos, que foram aprovados sem sistema de esgotamento sanitário, onde a população deveria utilizar as fossas sépticas e, na verdade, não utilizam. Jogam em sistemas que não foram contemplados ou finalizados, obras que não foram finalizadas, ou até mesmo no meio da rua. A gente anda em algumas ruas na Bacia do Avelar e você vê que a população tem uma fossa que leva os dejetos do banheiro, mas para os outros dejetos da pia, do lavador, são jogados no meio da rua. Então isso não poderia ser feito, não pode ser feito por parte da população. É preciso que se retenha esse esgoto nas fossas sépticas até que o sistema em funcionamento passe na frente da sua casa. Vocês agora foram aí multados pela prefeitura, né, pela gestão municipal,
sobre esse caso do esgoto ali do presídio, naquela região do presídio, sendo lançado, né, sobre o São Francisco, salvo engano, 28 milhões a multa. O que é que tem de responsabilidade mesmo da Compesa? Né? É importante dizer que o presídio não está ligado à Compesa. Pronto, então eu preciso desse esclarecimento. A multa ela foi para o presídio, que também é do governo do estado, mas não tem nada a ver com a Compesa. A gente não recebe o esgoto do presídio. O presídio tem um sistema de tratamento próprio que deve ser dado manutenção e ser operacionalizado, ou o presídio interligar ao sistema da Compesa em funcionamento. Sendo o presídio uma instituição ligada ao governo do estado, né, e a Compesa sendo a empresa responsável pelo saneamento, esse sistema já não deveria estar integrado, evitando uma multa dessa natureza? Não. Na verdade, em construções de qualquer empreendimento, a Compesa ela dá a viabilidade, diz quais são os pontos de interligação, e aí cabe ao empreendedor interligar-se ao sistema da Compesa ou fazer um sistema próprio, para que seja operado pela Compesa. Nesse caso, o sistema nunca foi repassado para que a gente pudesse operar. Então, um sistema totalmente independente. Apesar de ser do mesmo dono, o governo do estado ser dono da Compesa e também ser responsável pelo sistema penitenciário, isso nunca foi demandado para que a gente pudesse operar. Então, a Compesa ela não tem nenhuma responsabilidade sobre esse esgoto que está sendo questionado, que está sendo multado. Quando você fala assim que hoje diversos empreendimentos estão sendo construídos sem o devido sistema de esgotamento, sem a devida padronização do que a Compesa espera ter, quem autoriza esses empreendimentos? Olha, eu não diria hoje, porque existe uma lei de 2011, onde qualquer empreendimento que venha a ser implantado no município de Petrolina, isso é uma lei municipal, ela deve sim ter as devidas aprovações para toda a infraestrutura, não só com a Compesa, como o CELP, a empresa de telefonia, a questão do transporte urbano. Então, todo empreendimento, depois de 2011, passou a ser exigido pela Prefeitura Municipal, que ele fosse dotado de toda a infraestrutura. Então, hoje isso não acontece mais, mas aconteceu muito no passado. Apesar da lei 6.766 de 1979, que é a lei que rege o parcelamento do solo urbano, dizer que o empreendedor ele é responsável por toda a infraestrutura ao parcelar o solo urbano, e isso nunca foi respeitado. Então, se apresentava um projeto de fossa séptica, que era aprovado pela prefeitura, mas muitas vezes esses projetos não eram implantados pelos individuais, que são os proprietários dos lotes individuais, os clientes, digamos, dos empreendimentos. Mas agora verificou-se que isso não dá certo, a população não está fazendo o devido tratamento, e aí sim é exigido que a população tenha que o empreendimento hoje tenha todo o sistema interligado ao sistema de esgotamento sanitário do município, para que isso seja bem acompanhado e operado. Existe aí a reclamação sobre as taxas, né? A famosa taxa do esgoto. De um lado, há quem diz que paga e não tem o serviço prestado, né? E há quem diz que paga caro por um serviço muito ruim, né? Como é que a Compesa se coloca em relação a isso? De um lado, vocês cobram taxa onde não tem serviço de saneamento e cobrando. Por que a gente tem tanto esgoto estourado na cidade, né? Tanta reclamação em relação ao sistema? Gilmar, você fez uma pergunta boa. Aqui em Petrolina, nós estamos aí a 35ª cidade mais bem saneada do país. É a terceira mais bem saneada do Norte e Nordeste. Então, é uma cidade que ela foi bem dotada de sistemas de esgotamento sanitário e de sistema de abastecimento de água como um todo. Então, a gente tem um povo aqui muito exigente, e isso fez com que os políticos investissem pesado, e esse nível de exigência continua alto. A gente tem um sistema, a gente cobra pela água que a gente distribui e a gente cobra pelo esgoto coletado. Nos locais como Dom Avelar, Antônio Cassimbiro, Henrique Leite, São Gonçalo, onde o esgoto não chega ainda à rede coletora, não é coletado pela Compesa, a gente não cobra.
apesar de ter bairros que a gente já praticamente faz a coleta e tratamento do bairro todo o bairro, como São Gonçalo, por exemplo. São Gonçalo ainda não paga a taxa de esgoto, mas a Compesa faz a devida coleta e tratamento do esgoto. Estamos ajustando o sistema e nos próximos dias nós devemos já estar cobrando a tarifa de esgoto da população de Dom Avelar, o que vai dar direito à população a ligar para o nosso sistema ou para procurar uma loja de atendimento e exigir que aquele esgoto seja desobstruído de forma imediata. Então, isso é um avanço para a população, porque hoje, quando ela liga para o nosso sistema ou quando ele procura uma loja de atendimento, o atendente vai dizer, olha, você não paga uma tarifa de esgoto, você não tem direito a essa desobstrução. Então, essa é importante salientar. A Compesa não cobra esgoto onde ela não opera. Onde a gente cobra, a gente opera para aquele serviço. E a gente disponibiliza o serviço de desobstrução. O esgoto, a rede coletora de esgoto, ela foi feita para levar o efluente e nunca levar lixo. Então, você encontra coisas diversas, desde graxa, desde óleo, a televisão, cadeira de roda, porco, cachorro morto, feto. Então, tudo isso a gente encontra dentro da rede coletora de esgoto. E como ela não é dimensionada e não foi dimensionada para carregar lixo, ela vai obstruir. Também temos as questões das galerias de águas pluviais interligadas no nosso sistema. A população liga a sua bica que sai do telhado à rede coletora de esgoto. A rede coletora de esgoto ela foi dimensionada para levar, para transportar, na verdade, um volume de esgoto. Se você interliga a sua bica na rede coletora de esgoto, em um momento de chuva torrencial, ele vai transbordar, porque o esgoto, a rede não foi dimensionada para aquilo. Então, em épocas de chuva, como hoje, por exemplo, a gente passou aí 2 dias, sábado e domingo, com muitas chuvas, a gente vai ter muitos transbordamentos na rua, porque a rede coletora ela não foi dimensionada para transportar água de chuva. E sim, Ô João, em relação a esses canais, já que você está tocando nesse ponto, é obrigatório que esses canais de esgotamento eles estejam cobertos, porque você tem os canais pluviais, né, que não há necessidade, e os canais de esgoto. Vamos pegar ali o exemplo desse canal do Coati 2, que envolve ali também o bairro João de Deus, né? Você tem uma quantidade imensa de esgoto, uma fedentina incomodando ali os moradores. Até que ponto esse canal deveria estar coberto? E outros canais, né? A gente está dando esse exemplo. Na verdade, esse canal não é um canal de esgoto, ele é um canal de águas naturais e ele poderia estar aberto. Mas, por conta dos bairros, dos empreendimentos que foram se lançando ao entorno desse canal e o esgoto sendo jogado nesses canais, hoje ele transporta esgoto. E o que a gente está fazendo é tentando buscar a universalização do esgoto para que a gente possa coletar esse esgoto e adequar. O canal, ele é um canal de águas naturais e ele é para transportar somente águas naturais, águas de chuva ou até mesmo receber o efluente tratado. A Lagoa dos Arroios joga nesse canal. Esse canal é bem interessante porque ele nasce na Rua das Rosas ali, próximo à Feira da Areia Branca. Ele corta toda a Rua das Rosas, passa aquela lagoa de estabilização do Manuel dos Arroios e aí ele recebe uma contribuição de esgoto, de efluente tratado. Então o volume dele já é aumentado, mas aquele efluente que está sendo jogado da lagoa nele já é tratado. Ele corre o bairro Antônio Cassimiro ali e sai arrodeando, né? Praticamente quase toda a cidade recebe contribuição do João de Deus, Jardim Petrópolis, e ele desce entre os bairros Pedro Raimundo e Vale do Grande Rio, passa no Jardim Amazonas, sim, passa pela Coab Massangano, para aí sim ele ser despejado no Distrito Industrial e no Rio São Francisco. À medida que você tem contribuição de esgoto nele, ele vai ficar poluído. Então a nossa busca é de adequar aqueles empreendimentos que foram implantados sem sistema de esgotamento sanitário. Então é um canal pluvial que recebe esgoto, consequentemente chega até o Distrito Industrial e vai até o Rio São Francisco. Exatamente. Então existe esgoto chegando até o Rio São Francisco. Sim, por esses bairros, por esses empreendimentos que não foram dotados de rede coletora de esgoto. A responsabilidade dos canais pluviais é da Compesa? Não.
Os pluviais não são de responsabilidade da Compesa. É importante a gente... Isso é da prefeitura. Exatamente. É importante a gente salientar o que é saneamento. O povo pensa que saneamento é só rede coletora de esgoto. Na verdade, o saneamento tem várias vertentes. Ele é o abastecimento de água, ele é a coleta e tratamento de esgotamento sanitário, ele é a implantação de galerias de águas pluviais, o esgotamento sanitário é a coleta de lixo da sua rua, a limpeza urbana. Então, tem várias vertentes que englobam o saneamento. E é importante que cada vertente dessa seja cuidada. A Compesa ela cuida de dois, do abastecimento de água e a coleta e tratamento do esgoto. E aqui, todos os nossos sistemas implantados, eles são devidamente tratados. Muito bem, João, já caminhando aqui para as nossas últimas perguntas, queria saber de ti o seguinte, como é que fica a questão do saneamento, do abastecimento de água nas áreas de sequeiro? É responsabilidade da Compesa, é responsabilidade, até onde vai a responsabilidade do município? Por exemplo, nós temos aí solicitação dos moradores da vila de Terra Nova e de Curral Queimado. Você tem 40 famílias, receberam a promessa de que haveria abastecimento de água, a construção de todo o sistema de encanação, os canos estão lá, só não tem água. O que é que se tem de projeto, de proposta para essas comunidades de sequeiro? É importante salientar que a Compesa ela trata de centros urbanos ou aglomerados acima de 5.000 residências. Porventura, a gente faz algumas implantações por solicitação de prefeituras, por viabilização de recursos vindos dos órgãos municipais, estaduais, federais, para que a gente possa operar e a gente tenha operado. No caso de Terra Nova, Curral Queimado, foi uma implantação feita pela Compesa a pedido político para que a gente pudesse abastecer a população. E nós dimensionamos aquele sistema de abastecimento de água para abastecer a população. Mas quando você começa a correr essas localidades, você verifica que a população utiliza água tratada de consumo humano para irrigação. Então, uma propriedade que deveria consumir 10 metros cúbicos por mês, acaba consumindo 100 e tirando água de outras 9 casas. E muitas vezes isso é feito de forma clandestina, através de bypass. O que é um bypass? É você pegar uma tubulação e passar pelo hidrômetro. Contornar o hidrômetro, e aquela água não vai ser contabilizada. Então a gente tem muitos problemas com esse. Esse sistema que abastece Curral Queimado e Terra Nova foi um sistema implantado para abastecer pau-ferro, rajada, na verdade inicialmente só rajada, Afrânio e Dormentes. Hoje a gente tem 6.000 ligações penduradas nessa adutora 12.000 ligações penduradas nessa adutora para atender um sistema que foi dimensionado para atender apenas as 12.000 ligações dessas 3 localidades, Afrânio, Rajada e Dormentes. E hoje você tem pau-ferro, você tem uma rede de abastecimento de água que abastece Satisfeito, Morada Nova, Sítio Estrela, Baraúna, então Curral Queimado, loteamento, assentamento Nossa Senhora de Fátima. Se todos utilizassem a água de forma consciente, a gente conseguiria abastecer todos bem. Infelizmente, a gente tem uma minoria que utiliza de forma inadequada essa água para irrigar, para dar de alimentação ao rebanho, gado, e acaba prejudicando a maioria da população. Hoje as cidades de Afrânio e Dormentes sofrem bastante. A Rajada e o próprio Curral Queimado, Terra Nova 1, Terra Nova 2, sofrem bastante com o abastecimento por conta dessa minoria que ainda persiste em roubar, furtar água. Nós fazemos os trabalhos de fiscalização, nós fazemos os cortes das águas onde a população não paga, mas infelizmente é uma área imensa. Petrolina tem uma área territorial muito grande e para a gente correr tudo isso é difícil. A gente conta muitas vezes com a denúncia da população para que a gente possa direcionar essa fiscalização de uma forma mais rápida e resolver o problema. Mas a gente ainda tem muito problema de furto de água. Fora isso, a gente tem as áreas irrigadas que foram implantadas pela Codevasf, alguns sistemas foram implantados pela Codevasf. Existe a velha promessa de que aquela população das áreas irrigadas tenha água potável, entra governo, sai governo e a proposta não é efetivada. Isso está, inclusive, na nossa nova proposta de repactuação das metas de investimentos, para a gente poder atender essas localidades. Então, a gente tem
todo um cronograma para a execução de obras, para adequar alguns sistemas ou até mesmo implantar sistemas de abastecimento de água para que possa atender toda essa comunidade. João, e aí vem a pergunta que não quer calar. Por que é que falta tanta água em tantas comunidades aqui, né? Principalmente da zona urbana, Terra do Sul, José e Maria, São Gonçalo, todo mundo reclamando sobre a falta de água, Fernando Idalino, Henrique Leite. O que é que acontece? Quando é que a Compesa vai resolver esse problema? Gilmar, a gente tem um sistema de abastecimento de água que inclusive foi melhorado recentemente. A cidade é toda setorizada por ilhas, a gente divide as cidades para poder abastecer melhor em 25 distritos, onde a gente tem todo um acompanhamento de pressões na entrada desses distritos para poder abastecer a população. Aqui em Petrolina a gente tem água 24 horas nas torneiras, praticamente 98% do município. Existem alguns empreendimentos que foram mal dimensionados, principalmente no lado leste da cidade, onde Henrique Leite, os condomínios São Nascente 1, 2, 3, Jatobá e todos aqueles bairros no entorno, onde a rede de distribuição ainda não foi bem dimensionada na época da implantação. E a gente está fazendo investimentos para que a gente possa abastecer melhor. Mas a gente tem água nas torneiras em praticamente 98% da cidade. Em casos de manutenção da rede de distribuição ou de estações de bombeamento, estações de tratamento, a gente tem a interrupção no fornecimento de água. E aí, quando a gente interrompe para fazer uma manutenção preventiva ou até mesmo corretiva, a gente tem falta de água. E é preciso que a população esteja preparada para passar por esse momento. Porque vai existir momentos onde você vai ter uma rede de água estourada na sua rua e a gente precisa parar o sistema para poder fazer a manutenção. Quem tem reservatórios em sua casa, por menor que seja, não sente essa falta de água cotidiana. A não ser em uma parada de 2, 3 dias, como acontece de forma inesperada, por conta de quedas de energia. Nós temos no final do ano, onde a gente tem grande consumo de energia, por conta dos ar-condicionados, por conta de iluminação do Natal, e muitas vezes isso provoca quedas de tensão em nossos sistemas, nossas estações. Todo o sistema de abastecimento de água em Petrolina, ele precisa de energia para que a gente possa bombear água para os reservatórios superiores e dali distribuir. Então, uma queda de energia pode danificar os nossos equipamentos. A gente está empurrando a água na tubulação para um lado e quando há uma queda de energia, essa água retorna. É como se você tivesse uma escada de corda, onde várias pessoas estivessem subindo aquela escada ao mesmo tempo. Quando cai a energia, é como se aquela escada tivesse partido e todos caem em cima do último, digamos assim, que esteja subindo. E aí aquele último ali representa a bomba. A água vai estar retornando com força muito grande, onde a bomba está girando para um lado e ela acaba girando o contrário. Isso faz muitas vezes quebra eixo, a gente tem diversos problemas ligados a esse setor. Quais são os hoje que distribuem água? Eu sei que tem a caixa aqui do centro. Hoje nós temos as captações, que elas captam água bruta e distribuem para 3 estações de tratamento de água. Nessas estações de tratamento de água, a água é tratada e novamente bombeada para reservatórios, como o do José Maria, como o reservatório do centro, como os 2 reservatórios do distrito industrial ali, na frente daquele bairro Parque Maçangana. E de lá, essa água é distribuída para a população por gravidade. Então, cada reservatório desse tem sua estação elevatória de água. Ao momento que nós temos quedas de energia, essas quedas de energia podem provocar danos elétricos e mecânicos na unidade, como recentemente aconteceu e a gente ficou sem água em toda a zona norte da cidade, prejudicando principalmente os bairros Vivendas e Monsenhor Bernardino. Isso já foi corrigido também, a gente fez toda a recuperação mecânica necessária e hoje os bairros estão bem abastecidos novamente. A previsão é de que continue faltando água e vai faltar água tanto por essa situação de manutenção, mas vai faltar também porque não existe estrutura nesses equipamentos suficiente para fazer a distribuição necessária. Não. Como é que na verdade, funciona? A gente tem a distribuição necessária. O que falta é a reservação mínima da população para suprir esses momentos de manutenção. E é importante falar que esses momentos de manutenção são bem pontuais. Porém,
você tem a reclamação de um cliente no meio de comunicação, acaba que todo mundo pensando que está faltando água em toda a cidade, quando na verdade a gente está com falta de água apenas parcial. E é importante a gente falar, por mais que a gente tenha, foi investido pesado dentro de Petrolina, cerca de 60 milhões foram investidos no sistema de abastecimento de água, e nós temos hoje uma capacidade para atender o crescimento de Petrolina pelos próximos 20 anos. Então, hoje, as nossas estações de tratamento de água têm capacidade de produzir 1.100 litros de água por segundo, apesar da gente só produzir 840, 860 no período frio, no máximo 900 litros de água por segundo no período mais quente. Mas por que falta de água? Porque as tubulações que foram implantadas nos bairros, em determinados empreendimentos, foram subdimensionadas. É como se você tivesse uma avenida de 2 faixas e diversos carros saindo do trabalho ao mesmo tempo. Tem local de passar, mas nem todo mundo vai conseguir passar ao mesmo tempo. A mesma coisa acontece com a água. A gente tem uma tubulação fina para atender um bairro como Henrique Leite, por exemplo. E na hora que todo mundo começa a consumir água, o que acontece? Vai faltar nos pontos mais altos, porque a água não tem, a tubulação não tem capacidade de transportar água suficiente. Isso a gente já está investindo em diversas obras para que a gente possa suprir essa necessidade da população. O desperdício é um fator que Sim. complica esse processo? Sim, para você ter uma ideia, o bairro onde hoje eu mais perco água se chama Henrique Leite, e é todo aquele lado oeste, que é o Distrito 4 de abastecimento. Praticamente 18% da água que se perde na cidade de Petrolina se perde nesse setor. E, coincidentemente, é o bairro onde tem mais falta de água. Então, a ligação clandestina, o desperdício de água nesses bairros, ele é muito grande. Principalmente esse bairro de periferia, o Henrique Leite, Rio Jordão, loteamento Giovana, naquela região ali, a gente tem um desperdício de água muito grande, por conta das ligações clandestinas. Estamos com um trabalho, com um contrato já em execução, que iniciou já em agosto, a gente está fazendo diagnóstico, já conseguimos identificar isso e vamos trabalhar para que a gente possa melhorar o abastecimento dessas localidades, combatendo essas ligações clandestinas. Bom, então já agradecendo a tua contribuição aqui para o nosso diálogo, fechando aqui, gostaria de que você colocasse para a população de Petrolina, é possível acreditar que em 2018 nós teremos obras de qualificação do serviço da Compesa aqui em Petrolina? Eu diria que em 2017 a gente já tem obras em execução. Quem caminha pela Orla 1 pode verificar que já não existe mais esgoto sendo jogado no rio devido a obras que a Compesa, em conjunto com a Prefeitura Municipal, realizou. Se você caminha pela Orla 2, você verifica que praticamente 90% do esgoto que era jogado ali também já foi reduzido. Essa relação com a Prefeitura, nós temos um ambiente político aí que me parece conflituoso. Vai implicar sobre a população no sentido de vir menos recursos? Eu sei que vocês tiveram problema com a gestão anterior. Me parece que essa gestão sinaliza para novos problemas políticos. Como é que vocês estão administrando isso? É importante salientar que a Compesa, ela presta, apesar de ter um dono que é o governo do Estado e que pode não estar alinhado ou estar alinhado com o governo municipal, ela presta um serviço à população de Petrolina. E a gente deve continuar prestando bem o serviço em Petrolina. O nosso afinamento entre a Companhia Pernambucana de Saneamento e a Prefeitura ela precisa ser a melhor possível, para que a gente possa realizar os investimentos necessários e atender a população. Então, nós temos as obras que foram executadas no Dom Avelar, as obras que foram executadas no São Gonçalo, as obras que foram executadas na Orla 1, na Orla 2, no bairro atrás da banca. Nós temos também obras que já estão em execução para a melhoria do sistema de esgotamento sanitário do Jardim Amazonas, Vago Grande Rio, Pedro Raimundo. Então, em 2017, já fizemos muitas obras. A gente pretende fazer mais obras ainda e acelerar o ritmo para 2018. Então, gente, esse foi mais um Coletivo em Diálogo, conversando com vocês sobre políticas públicas aqui no município de Petrolina. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, debata conosco para que o nosso município, a nossa cidade tenha mais qualidade de vida. Um grande abraço a todos vocês.